Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre reserva de emergência. Todos nós sabemos a importância de se ter uma reserva de emergência e nesse encontro eu quero bater nas principais teclas para você formar a sua reserva de emergência para que, se ocorra alguma necessidade, você tenha um dinheiro investido para que você possa utilizá-lo nesse momento de adversidade. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o planejamento que eu devo adotar para formar a minha reserva de emergência. Eu vou abordar isso nesse vídeo. A segunda é quais são os produtos de investimento mais adequados para que eu possa elaborar essa reserva de emergência. E por último, a gente vai fazer um comparativo desse apanhado de produtos financeiros destinados para a reserva de emergência para ver qual que ofereceria a melhor rentabilidade. Aqui tem um ponto importante. Quando a gente fala de reserva de emergência, o principal propósito é segurança e liquidez e não rentabilidade. Mas como eu sei que é uma curiosidade da maior parte das pessoas observar qual que rende mais, então estou trazendo essa informação para você também. Pessoal, antes de entrar no tema, é importante deixar muito claro que esse conteúdo é meramente educacional e não representa qualquer tipo de recomendação de investimento. Primeira coisa que a gente precisa entender em qualquer investimento é que existe um tripé, são 3 pilares. Pilar de segurança, liquidez e retorno. Quando a gente fala de investir, eu sempre vou ter que abrir mão de um desses 3 pilares. Você não vai conseguir encontrar um produto financeiro perfeito que te oferece segurança, liquidez e retorno. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, como essa emergência ela é imprevisível, eu preciso ter segurança de que o meu dinheiro vai estar disponível para que eu possa resgatá-lo quando eu precisar. Então, precisa ser uma aplicação segura e que me ofereça liquidez. Liquidez basicamente é a capacidade que eu tenho de resgatar o meu dinheiro, de ter o meu dinheiro de volta no momento que eu achar que é conveniente ou necessário, no caso de uma reserva de emergência. Então aqui nesse caso, a gente vai acabar tendo que abrir mão de retorno. Se alguém te oferecer uma aplicação, um investimento que te oferece segurança, liquidez e alto retorno, foge que muito provavelmente é um golpe. Na verdade, muito provavelmente não. É uma certeza que é um golpe, porque não existe um investimento perfeito que te oferece esses 3 pilares simultaneamente. Agora que a gente entendeu qual que é os 3 pilares para montar uma reserva de emergência e entendeu que a gente tem que abrir mão de um deles, que é o retorno, a gente vai compreender como que a gente pode se planejar para montar uma boa reserva de emergência. A formação da reserva de emergência depende da necessidade financeira de cada pessoa, mas eu gosto de separar as pessoas basicamente em 3 grupos para formar uma boa reserva de emergência. O primeiro grupo é das pessoas que trabalham de forma autônoma. Normalmente essas pessoas elas não têm uma previsibilidade de renda. Às vezes você tem uma renda maior, às vezes você tem uma renda menor, você fica suscetível a um risco maior de perda de renda na maioria das vezes quando você é um autônomo. Nesse caso, a minha sugestão é que você tenha pelo menos 12 meses de reserva de emergência para cobrir uma eventualidade de perda de renda. Então vamos imaginar que você viva com 5 mil reais. Você precisaria acumular 60 mil reais para trazer uma tranquilidade para que você pudesse ficar sem trabalhar, por exemplo, por 12 meses. Então acredito que esse seja um bom número, principalmente para quem trabalha de forma autônoma. O segundo caso é daquela pessoa que trabalha como CLT. Em tese, ele tem um maior nível de segurança. Tem uma segurança maior ali, entre aspas, né, pessoal? Porque a gente sabe que na prática, quando você está trabalhando para alguém, você nunca está seguro, né? A qualquer momento você pode ser demitido. Mas em teoria, essa pessoa tem uma previsibilidade de receita maior se comparado a um autônomo na maioria das vezes. E aí, nesse caso, a necessidade de liquidez imediata ela se torna menor. Então, nesse exemplo aqui, eu estou dando 6 meses para uma pessoa que trabalha com registro na carteira, até porque na hipótese dela ser mandada embora, muito provavelmente ela vai ter algum dinheiro para receber. Então, em teoria, ela precisaria ter um volume financeiro guardado como reserva de emergência menor se comparado a um autônomo. E por último, os funcionários públicos, que se comparado a esses dois, em teoria, sempre em teoria, eles têm uma segurança maior, uma previsibilidade maior de rendimentos mensais. Então, nesse caso, a minha sugestão para um funcionário público é que ele tenha pelo menos 4 meses guardados de dinheiro para uma eventual reserva de emergência.
É claro que assim, pessoal, como eu deixei claro aqui no início, isso vai depender da necessidade de cada um. Se você for uma pessoa mais conservadora, talvez você precise aumentar essa quantidade de meses aqui. Por que eu faço essa separação, pessoal? Basicamente pelo seguinte, quando você tem uma reserva de emergência, você é penalizado. O pênalti que você paga é um retorno menor. Em contrapartida, você tem o benefício de ter um dinheiro para suprir uma necessidade. Então, se você tiver uma reserva de emergência muito grande, você vai pagar um pênalti maior. Qual que é esse pênalti? É você ter um retorno menor sobre um patrimônio que você não necessitaria ter em reserva de emergência. Então, por isso é muito importante você ter um planejamento bem definido, porque se você tiver uma reserva de emergência muito grande, você vai ser prejudicado, e se você tiver uma reserva de emergência muito pequena, você também vai ser prejudicado, porque se você precisar de um dinheiro e você não tiver disponibilidade, muito provavelmente você vai recorrer a empréstimo. Aí no lugar de você receber juros, você vai estar pagando juros. Então é importante você definir isso de uma maneira muito clara, para que você não fique com uma reserva de emergência muito grande ou muito pequena. Bom, agora que a gente já entendeu como que a gente faz o planejamento para ter uma reserva de emergência, vamos avaliar quais são os produtos mais interessantes para montar nossa reserva de emergência, os produtos de investimento. O primeiro deles é a tradicional poupança. Ela oferece segurança, porque quando você coloca o teu dinheiro na poupança, você normalmente está utilizando um grande banco. Então, para você perder aquele dinheiro, aquele grande banco precisaria quebrar. Mas numa hipótese desse grande banco quebrar, você tem o que a gente costuma chamar de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele cobre até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Na prática, o FGC nesse caso não vai ajudar muito, porque se um grande banco quebrar, o dinheiro que tem lá no FGC, muito provavelmente não vai ter capacidade de cobrir essa quebra e segurar 250 mil para esses investidores, né? Para cada um desses investidores. Mas a quebra de um grande banco no Brasil é bastante improvável, por isso que ela é uma aplicação bastante segura. O segundo ponto da poupança é a liquidez. E aqui você tem uma vantagem e ao mesmo tempo você tem uma desvantagem. A primeira vantagem da poupança é justamente a possibilidade de você resgatar o teu dinheiro nos finais de semana e também nos feriados. Então é uma vantagem significativa, principalmente se comparado aos outros produtos que eu vou apresentar aqui para vocês. Só que pelo fato dela ter essa liquidez de final de semana, etc., ela tem uma característica diferente dos demais. Ela não oferece um retorno diário, que eu acredito que nem esteja associado à liquidez, mas é diferente dos outros produtos, né? Quando você aplica na poupança, você tem que esperar 30 dias para poder ter o retorno. Então você consegue resgatar a qualquer momento, mas se você resgatar antes da data de aniversário, você não tem retorno nenhum. Você perdeu para a inflação. E por último, o rendimento dela é baixo. E aí, eu acabei de falar para você, se você quer uma aplicação que te oferece segurança e liquidez, algo que a poupança oferece, o teu retorno vai ser baixo. Só que quando eu falo de poupança, eu estou falando de um retorno baixo se comparado aos seus concorrentes de mesma característica, que oferece segurança e liquidez. E a gente vai ver isso mais à frente. Então, o primeiro deles é a poupança, que pode ser utilizado em algumas situações. Cada investidor vai avaliar suas próprias necessidades. Se você precisa eventualmente resgatar um dinheiro no final de semana ou durante um dia de feriado, a poupança pode ser uma alternativa para você. Claro, pessoal, hoje em dia você tem contas digitais que te oferecem a possibilidade de ter um rendimento e ao mesmo tempo um rendimento superior à poupança e ao mesmo tempo conseguir resgatar esse dinheiro nos finais de semana e feriados. Só que, por outro lado, você tem um risco de crédito maior. O risco de crédito é o risco daquela instituição quebrar. Em teoria, um banco digital tem mais risco se comparado a um grande banco, um banco tradicional. É um fato. O segundo produto de investimento que a gente tem aqui, que pode ser utilizado para reserva de emergência, é o CDB, que basicamente você estaria emprestando dinheiro para uma instituição bancária. E aí o nível de segurança dele está associado àquela instituição financeira. Você tem ali instituições de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. E aí o teu risco está associado àquele banco que você emprestou dinheiro. Se ele quebrar, você tem a cobertura do FGC, que cobre até 250 mil reais por CPF e por instituição financeira, assim como ocorre também na poupança. Então é uma aplicação segura, mas é importante você minimizar o risco de crédito. Por isso que eu coloquei aquela observação ali na segurança, né? Porque se você pega um pequeno banco e ele quebra, esse dinheiro que era para reserva de emergência fica inacessível
até você ter a cobertura ali, a intervenção do Banco Central e a cobertura do FGC, né, para poder receber ali o dinheiro que você aplicou. E claro, o dinheiro de reserva de emergência não tem esse propósito, né, de tomar esse risco. Imagina você precisar desse dinheiro, ele não está lá disponível para você resgatar porque a instituição quebrou. Então é importante você sempre avaliar essa questão da segurança de um CDB. E aí você pode avaliar principalmente a saúde financeira, por exemplo, através do Banco Data, etc, né? Tem várias possibilidades. Talvez numa próxima videoaula eu traga essas informações para a gente poder avaliar um CDB juntos aí. Outro ponto importante, o CDB também pode oferecer para você uma liquidez imediata. É claro que quando você pega um CDB de liquidez imediata, o retorno dele vai ser menor se comparado a um CDB que tem um prazo de aplicação mais longo. Normalmente um CDB de liquidez imediata te paga 100% do CDI, que é a taxa padrão, né, que eu coloquei ali, o rendimento padrão. A Selic é a taxa básica de juros, o CDI rende um pouquinho abaixo da Selic, você vai pegar um percentual dessa taxa do CDI. Hoje está em 13,65. Então se você pegar 100% num CDB, que é o que normalmente um CDB de liquidez imediata oferece, você estaria pegando 100% de 13,65. É claro que essa taxa de juros, ela pode cair ao longo do tempo, né? A cada 45 dias ela é reavaliada e ela pode subir ou cair. Mas você já definiu no momento da aplicação um percentual que você vai pegar a partir do momento que você aplica num CDB. E normalmente um CDB de liquidez imediata tem que te pagar 100% do CDI. É isso que você deve buscar. Na maioria das vezes você vai conseguir encontrar esse CDB. Eu coloquei aqui a opção de uma LCI ou LCA, por exemplo, que é um produto isento de imposto. Só que normalmente esses produtos têm uma carência de 3 meses, então não seria destinado para uma reserva de emergência, justamente porque esse dinheiro ficaria impossibilitado de você resgatar antes de 3 meses. Porém, existem algumas aplicações LCIs ou LCAs que após o período de carência, ela passa a oferecer a liquidez imediata. Então pode ser uma possibilidade, nesse caso teria as mesmas características das outras aplicações, segurança e liquidez após a carência dos 3 meses. E aí ela vai oferecer normalmente um retorno maior, na maioria dos casos, justamente porque ela é isenta de imposto se comparado aos outros produtos que não têm essa isenção, tá bom? Mas aí você tem que avaliar direitinho para ver se esse planejamento de carência de 3 meses é adequado ao seu perfil como investidor. A terceira possibilidade que a gente tem aqui é o Tesouro Selic. E aí ele oferece bastante segurança, liquidez e uma rentabilidade padrão. Eu digo bastante segurança porque, diferente dos demais que eu acabei de apresentar, o CDB, a LCI e a poupança, ele não tem a cobertura do FGC. Então, em tese, ele teria mais risco, só que na prática não. Justamente porque o Tesouro Selic é ofertado pelo governo. Numa hipótese de uma crise sistêmica, o governo é a única instituição capaz de emitir dinheiro para honrar seus compromissos. Se um banco quebrar, ele não pode emitir dinheiro, mas o governo pode emitir dinheiro para honrar seus compromissos. É claro que isso traz uma série de consequências para a economia, inflação, etc., mas ele tem essa possibilidade se comparado aos demais. Agora, tem um ponto importante. No caso do Tesouro Selic, você tem uma taxa para pagar se esse valor for acima de 10 mil reais. Os demais não tem. A gente já vai fazer um comparativo, fica tranquilo. Agora, tem uma coisa que me incomoda no Tesouro Selic, principalmente se comparado a outra aplicação que eu vou mostrar para você. Ela tem uma data de vencimento, assim como ocorre, por exemplo, o CDB. E aí, se vencer, você deixou aquele dinheiro na reserva de emergência e aí vence. Você tem que pagar imposto e aí você vai reaplicar esse dinheiro. Um valor menor porque você pagou o imposto. Quanto mais você postergar o imposto, melhor para você. Então, a gente vai ver agora o outro produto que oferece essa possibilidade de ter um prazo de aplicação que não tem uma data de vencimento. Esse produto é um fundo de investimento. Normalmente você tem fundos de investimento que compram títulos do Tesouro, Tesouro Selic. E aí você não vai pagar taxa, é uma vantagem. Você tem a liquidez imediata, tem a segurança, porque os títulos que estão dentro desse fundo são títulos bastante seguros, como eu mencionei, o Tesouro Selic, e ele tem uma rentabilidade padrão, né, que vai render basicamente a Selic. Por outro lado, você tem uma vantagem importante que não tem data de vencimento, mas nem tudo são flores. Você acaba tendo que pagar o que a gente costuma chamar de come-cotas, que é uma antecipação de imposto que ocorre a cada 6 meses. Então você consegue ver que cada aplicação financeira tem suas peculiaridades. Então aqui, pessoal, não tem certo nem errado. Cada pessoa tem que avaliar qual produto mais adequado de acordo com o seu perfil.
O importante é compreender as características de cada um desses produtos. Agora a gente vai olhar a questão da rentabilidade. Mas vale frisar que no caso de uma liquidez imediata, o objetivo não é ganhar um pouquinho mais. O objetivo é proporcionar segurança e liquidez. A gente busca ganhar dinheiro nas aplicações financeiras em aplicações de médio e longo prazo e não em aplicações de curto prazo. Pessoal, então já coloquei os dados aqui para economizar nosso tempo, prazo de um mês, só para a gente ter uma base. A aplicação inicial de 10 mil seria uma pessoa que teria 10 mil em reserva de emergência. A taxa Selic em 13,75, aqui ele já puxa o CDI, está dando 13,60 nesse momento. Coloquei um fundo DI que daria uma rentabilidade aproximada de 100% do CDI, o CDB também 100%, e coloquei aqui uma LCI ou LCA, que são isentas de imposto de renda, a 87% do CDI. A gente vai perceber que o resultado final para uma aplicação de um mês não vai trazer diferença significativa, não é algo que vai mudar a sua vida, por isso que é o que eu costumo dizer, né? Liquidez imediata, você escolhe ali o mais simples e aplica, priorizando segurança e liquidez. No caso do Tesouro Selic, a gente consegue ver que daria 10.081, no fundo DI 10,82, no CDB 10,82, só na poupança, né, que daria 0,5%, realmente seria um retorno menor, né, bem menor se comparado aos demais, justamente porque a poupança tem essa característica que eu já mencionei para você, de oferecer uma rentabilidade menor, em contrapartida traz aquela liquidez de finais de semana e feriado. No caso da LCI e LCA, você tem aquela carência de 3 meses, mas após a carência ela passaria a oferecer um retorno maior, justamente porque ela não cobra imposto, né? Só que aí você não teria acesso a esse dinheiro nos primeiros 3 meses de aplicação. Então a gente consegue ver aqui que ela daria 10.093 no primeiro mês, né? Seria basicamente isso. Agora, pessoal, no caso da LCI ou LCA, que tem carência de 3 meses e depois passa a oferecer essa liquidez imediata, ele é um produto mais escasso, né? Nem sempre ele está disponível para o investidor aplicar. Espero que você possa ter curtido esse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!